Imagine uma montanha de lixo tão gigantesca que poderia soterrar uma cidade inteira como Los Angeles sob uma camada de metal retorcido. É exatamente isso que 10 milhões de latas de alumínio descartadas ao mesmo tempo formariam. Mas, ao contrário do plástico que apodrece, este metal possui um segredo incrível. Ele é virtualmente imortal. 75% de todo o alumínio já produzido na história ainda está em uso hoje. Como transformamos sucata suja em aviões e carros novos, economizando 95% de energia? Bem-vindos à jornada da ressurreição industrial. Para entender o verdadeiro poder desta indústria, precisamos olhar para os números que definem a nossa civilização moderna. Todos os anos, o mundo produz a quantidade impressionante de 70 milhões de toneladas de alumínio. Este número colossal reflete o papel insubstituível que este metal desempenha em tudo, desde as janelas das nossas casas até as fuselagens dos aviões comerciais. No entanto, esta escala massiva cria um desafio logístico que poucos conseguem imaginar. O que fazer com a avalanche de metal que descartamos diariamente? A resposta está em uma economia circular, que se move a uma velocidade alucinante, diferente de uma garrafa de plástico PET, que muitas vezes é vista apenas como lixo. Uma lata de alumínio carrega um valor financeiro oculto. Mesmo amassada e suja, ela vale várias vezes mais do que o plástico, criando um incentivo poderoso para que empresas e indivíduos a devolvam ao ciclo produtivo. É por isso que nos Estados Unidos, caminhões gigantescos cruzam as estradas todos os dias, transportando dezenas de toneladas de sucata de inúmeros pontos de coleta. Quando esses veículos chegam às usinas de reciclagem, eles inclinam suas caçambas hidráulicas e liberam uma cascata de metal que brilha sob a luz do sol. Essas pilhas formam verdadeiras colinas prateadas nos pátios de triagem. Mas não se deixe enganar pelo brilho superficial. Ali, no meio das latas de refrigerante e restos industriais, reina o caos absoluto. Plástico, vidro, restos de comida e materiais perigosos estão misturados com o metal precioso. Se essa contaminação entrasse nos fornos, poderia causar explosões ou arruinar toneladas de liga metálica. O pátio de recebimento é a linha de frente, uma zona de guerra contra a impureza, onde milhares de toneladas chegam a cada dia, exigindo uma triagem imediata e implacável. Aqui, a escala é tão vasta que a intervenção humana precisa ser ampliada pela força das máquinas. O processo de transformar esse caos em ordem começa em esteiras transportadoras que nunca param, movendo rios de sucata para dentro da fábrica. A velocidade é essencial e, para separar o metal valioso do lixo inútil, a indústria utiliza uma tecnologia que parece ficção científica. Sensores ópticos avançados, que funcionam como olhos digitais extremamente rápidos, escaneiam milhares de peças por segundo. Eles não veem apenas formas, eles analisam a cor e as propriedades reflexivas de cada fragmento que passa em alta velocidade. No momento exato em que o computador identifica um pedaço de plástico ou papel, ele envia um sinal para uma bateria de jatos de ar comprimido. Com a precisão de um atirador de elite, rajadas de ar disparam e empurram o contaminante para fora da linha, enquanto o alumínio mais pesado continua seu caminho. É uma dança violenta e precisa, mas o plástico não é o único inimigo. Metais ferrosos como parafusos de aço podem contaminar a mistura. Para capturá-los, ímãs poderosos são posicionados sobre a esteira, arrancando qualquer metal magnético com uma força invisível. Camada por camada, o sistema purifica a montanha de lixo. O que começou como uma mistura perigosa e desordenada evolui lentamente para correntes uniformes de alumínio limpo. Essas pilhas organizadas brilham com uma promessa de renovação. Agora que a composição química está controlada, o material está pronto para perder sua forma física. As latas, perfis e retalhos precisam ser destruídos para que possam renascer. Eles seguem para a etapa onde a força bruta mecânica assume o comando total. O alumínio limpo é direcionado para a boca insaciável dos trituradores industriais.
Imagine rolos de aço maciço, equipados com dentes endurecidos e afiados, girando em direções opostas com uma força de torque capaz de esmagar um carro. Quando as latas e recipientes de comida caem entre esses rolos, a destruição é instantânea. O som do metal sendo rasgado ecoa por todo o chão de fábrica como trovões mecânicos. Em apenas algumas rotações, centenas de quilogramas de estrutura metálica são reduzidos a nada mais do que fragmentos. O sistema opera com uma precisão brutal, quase como se estivesse pré-programado para a aniquilação total. Lâminas giratórias e martelos pesados trabalham em conjunto para garantir que até mesmo as peças industriais mais rígidas e espessas sejam quebradas. Sob o brilho severo das luzes industriais, uma cascata cintilante de fragmentos de prata flui sem parar para as esteiras inferiores. Mas a destruição não é aleatória. Ela é calibrada. O material passa por peneiras vibratórias que garantem que cada pedaço de alumínio tenha um tamanho uniforme. Isso não é apenas estética, é uma necessidade termodinâmica. Pedaços do mesmo tamanho derreterão na mesma velocidade. Agora reduzido a milhões de pequenos confetes metálicos afiados, o alumínio está pronto para enfrentar o calor extremo. Ele está prestes a entrar no coração da operação, onde a física do estado sólido deixará de existir. Os fragmentos triturados são alimentados diretamente em fornos industriais colossais, verdadeiras cavernas de calor projetadas para realizar a alquimia moderna. Dependendo da necessidade, a fábrica pode usar fornos rotativos gigantes ou fornos de arco elétrico, mas todos compartilham o mesmo objetivo: criar um inferno controlado. Aqui dentro, a temperatura é mantida rigorosamente entre 660 e 750 graus Celsius. Esse é um ponto crítico de equilíbrio. É quente o suficiente para fazer o metal sólido relaxar e se liquefazer, mas preciso o bastante para evitar que elementos valiosos da liga evaporem. O alumínio é despejado através de escotilhas superiores e mantido em movimento constante por agitadores mecânicos ou injeção de ar, garantindo que o calor penetre em cada grama de metal. O mais impressionante é a eficiência energética deste processo. Reciclar este alumínio consome apenas cerca de 5% da energia que seria necessária para extrair metal novo da rocha bauxita. Isso representa uma economia massiva de custos e uma redução drástica nas emissões de carbono. Sensores térmicos monitoram o interior do forno sem interrupção, agindo como o sistema nervoso da máquina. Um erro na temperatura poderia arruinar todo o lote, mas quando tudo funciona perfeitamente, o resultado é um fluxo contínuo de alumínio fundido, brilhando como um rio de lava prateada. No entanto, mesmo neste estado líquido e brilhante, o metal não está verdadeiramente puro. Inimigos invisíveis como tintas antigas e óxidos ainda se escondem dentro da mistura ardente. Para o olho destreinado, o metal líquido parece perfeito, mas em nível microscópico, ele está contaminado. Óxidos de alumínio, poeira do forno e vestígios de tintas da vida anterior da lata permanecem suspensos no líquido. Para remover esses intrusos, a fábrica realiza uma operação cirúrgica de refino diretamente dentro do forno. A técnica mais comum envolve o uso de fluxos químicos especiais adicionados ao derretimento. Esses fluxos agem como ímãs químicos. Eles reagem com as impurezas, ligando-se a elas e criando uma camada de escória leve que flutua para a superfície, onde pode ser removida, deixando o metal abaixo mais puro. Em instalações mais avançadas, a tecnologia vai além. Gases inertes como argônio ou cloro são injetados sob baixa pressão no fundo do tanque. Milhares de pequenas bolhas sobem através do alumínio fundido, capturando o excesso de hidrogênio e oxigênio e arrastando-os para a superfície. O controle de temperatura é contínuo durante esta fase delicada, garantindo que o alumínio atinja os níveis exatos de pureza exigidos para sua próxima vida. Agora quimicamente limpo e estabilizado, o metal está pronto para deixar o estado líquido. Ele deve ser capturado e solidificado em uma forma que possamos manusear, medir e transportar. O alumínio purificado é canalizado para a área de fundição, onde começa a adquirir sua primeira forma física claramente definida. Este é o momento crítico de transição, de uma massa amorfa e fluida para unidades estruturadas de força.
O metal é derramado em moldes feitos de aço ou grafite, materiais capazes de resistir ao choque térmico. Dependendo do produto final, podem ser moldes verticais para lingotes ou sistemas de fundição contínua, que usam resfriamento forçado à água. A velocidade de vazamento e a intensidade do resfriamento são afinadas com precisão absoluta. Se o metal fluir muito rápido, bolsões de gás ou rachaduras superficiais podem se formar, comprometendo a integridade da peça. Se o molde estiver muito frio, a solidificação ocorre de maneira desigual, criando defeitos internos invisíveis. É um equilíbrio delicado, como guiar uma correnteza furiosa através de um canal estreito. Uma vez que o metal solidifica dentro do molde, mecanismos hidráulicos aplicam uma pressão suave para liberar o bloco de metal das paredes de aço. Grampos mecânicos seguram o lingote pesado, que muitas vezes pesa dezenas de quilogramas, e o levantam para fora do canal. O som de metal raspando contra metal reverbera pela fundição, enquanto cada lingote ainda emite um brilho vermelho fraco do calor residual. Alinhados como soldados em uma esteira, esses blocos representam o ciclo completo de produção. Mas um bloco de metal grosso não serve para fazer uma lata. Ele precisa ser esmagado até ficar fino como papel. Os lingotes maciços são transferidos para um forno de pré-aquecimento, onde são amolecidos para atingir o estado ideal para a laminação. Uma vez preparados, eles enfrentam a etapa final de sua transformação física. Cada lingote passa por uma série de rolos de aço que giram em direções opostas, exercendo uma pressão imensa para comprimir e esticar o bloco de alumínio. Esta operação é repetida várias vezes, com a abertura entre os rolos diminuindo gradualmente a cada passagem. O resultado é impressionante. Um lingote que inicialmente tinha mais de 20 ou 25 centímetros de espessura é reduzido a uma folha de metal fina e uniforme. Um sistema de névoa de água fina resfria a superfície continuamente durante todo o processo, evitando que o calor gerado pelo atrito cause rachaduras ou deformações. Na etapa final, a folha atinge a espessura especificada, às vezes apenas alguns centésimos de polegada. Esta tira contínua é então guiada para ser enrolada firmemente em bobinas gigantescas. Estas bobinas padronizadas, brilhantes e perfeitas, estão prontas para seguir para as etapas de corte ou estamparia, onde se tornarão latas novas, peças de carros ou componentes eletrônicos. O que era um bloco pesado e curto agora é uma fita quilométrica de potencial infinito. Acabamos de seguir o caminho extraordinário do renascimento do alumínio, um ciclo fechado que nunca realmente para. O que parecia ser sucata inútil foi transformado repetidamente, voltando às nossas vidas em inúmeras formas, desde latas de bebidas até componentes críticos de aeronaves. Este processo circular é mais do que uma conquista tecnológica, é a prova de que podemos vencer o desperdício. Em países com sistemas eficientes, mais de 80% das latas são coletadas e transformadas em novos produtos em apenas algumas semanas. A escolha final recai sobre uma ação simples: jogar a lata no lixo comum, onde ela será um fardo por séculos, ou na lixeira de reciclagem, permitindo que sua jornada continue para sempre. O metal está pronto para viver novamente. A decisão é sua. Parecem simples pedaços de metal perdidos no fundo do bolso, mas não se engane. Enquanto você assiste a este vídeo, máquinas colossais estão estampando 300 milhões de moedas por dia. Como é possível transformar rocha suja e algodão frágil na matéria mais valiosa e protegida da Terra? Bem-vindos à Fortaleza, onde a engenharia bruta encontra a segurança nacional para criar o dinheiro que move o mundo. A jornada épica do dinheiro começa muito longe dos bancos silenciosos e dos caixas eletrônicos climatizados. Ela nasce na violência controlada da terra, em minas gigantescas onde milhões de toneladas de rochas são detonadas, trituradas e processadas apenas para extrair o minério bruto de cobre. É um esforço geológico titânico para obter a matéria-prima básica que sustentará a economia global. Mas o minério bruto é apenas o primeiro passo para se tornar uma moeda americana moderna. Metais como cobre, zinco e níquel precisam passar por uma purificação extrema e serem fundidos em ligas precisas. Eles chegam às instalações de produção não como moedas, mas como barras retangulares maciças, verdadeiros monstros metálicos que pesam entre 500 e 1000 libras cada um.
Estes lingotes são frios, pesados e inflexíveis, representando o potencial bruto de milhões de dólares que ainda não existem. Para despertar esse valor, é preciso invocar o inferno. Essas barras gigantescas são alimentadas em fornos industriais de alta potência, projetados para gerar um calor avassalador. Estamos falando de temperaturas que atingem 1.400 graus Fahrenheit, o equivalente a cerca de 760 graus Celsius. Neste ambiente extremo, a estrutura rígida do metal se rende. Ele não derrete completamente até virar líquido, mas entra em um estado semissólido, brilhando com um vermelho incandescente, tornando-se maleável como uma argila superaquecida. É neste momento de vulnerabilidade térmica que a transformação começa. O metal incandescente é forçado através de uma série de rolos industriais pesados, máquinas que aplicam toneladas de pressão para esmagar e esticar a liga. É um processo violento, mas calculado. O lingote, que antes era um bloco espesso, é gradualmente achatado, passando repetidamente pelos rolos até se transformar em uma folha longa e contínua. A precisão aqui é absoluta. A espessura final deve estar estritamente entre 0,06 e 0,1 polegada. Se a folha ficar 1/1000 de polegada mais grossa ou mais fina, o peso da moeda final estará errado, e ela será rejeitada por máquinas de venda automática e contadores de dinheiro em todo o mundo. Ao atingir a espessura perfeita, essas folhas, agora com centenas de metros de comprimento, são enroladas em bobinas gigantescas. Cada bobina pesa centenas de quilos e armazena o potencial para milhares de moedas, aguardando no armazém como munição pronta para a próxima fase de combate industrial. Quando chega a hora da produção, essas bobinas massivas são retiradas do armazenamento por empilhadeiras especializadas, operando com cuidado cirúrgico para evitar qualquer dano ao material. A bobina é montada em um sistema de desenrolamento de alta tecnologia e a linha de produção automatizada assume o controle. O ritmo muda drasticamente. Deixamos para trás a lentidão do aquecimento e entramos na velocidade frenética da fabricação mecânica. A tira de metal é alimentada continuamente em uma prensa de estampagem, uma máquina que opera com a velocidade de uma metralhadora. O objetivo aqui é simples, mas a execução é hipnotizante. A prensa desfere golpes verticais extremamente poderosos, cortando discos de metal virgens com uma precisão absoluta. Estes discos, chamados de blanks, são o embrião da moeda. A máquina é incansável, capaz de produzir centenas de milhares de golpes por hora. O som é um rugido industrial constante, uma percussão metálica onde a cada segundo dezenas de discos caem nas bandejas coletoras, tilintando como uma chuva de dinheiro. Dependendo da denominação, esses discos variam de 19 a 27 milímetros de diâmetro. Mas o que acontece com o metal que sobra? A tira de metal, agora parecendo um esqueleto cheio de buracos, não é lixo. Em uma demonstração de eficiência total, essa sobra é recolhida, triturada e enviada de volta aos fornos para ser derretida e recomeçar o ciclo. Nada se perde. Enquanto isso, os discos cortados seguem em frente. Eles ainda não são moedas, são apenas pedaços de metal planos, sem rosto e sem valor legal. Para sobreviverem ao mundo real, eles precisam de tratamento. Eles passam por um processo de recozimento para amaciar o metal, seguido de uma lavagem química e secagem, garantindo que a superfície esteja imaculada e pronta para as etapas que definirão sua identidade e durabilidade. Agora, os discos entram no mundo da eletroquímica. No caso das moedas modernas, muitas são feitas de um núcleo de zinco que precisa ser protegido e embelezado. Os discos viajam para a área de eletrodeposição, onde são submersos em tanques gigantes contendo soluções químicas carregadas de íons metálicos. Quando uma corrente elétrica precisa atravessa o tanque, ocorre uma reação em nível atômico. Uma camada fina e uniforme de cobre ou níquel adere permanentemente à superfície do zinco. Isso não é apenas tinta, é uma fusão molecular que cria uma armadura brilhante, protegendo o núcleo contra a corrosão e dando à moeda sua cor característica. Com a pele nova aplicada, os discos estão prontos para ganhar forma. Eles passam primeiro por uma máquina de borda, que aplica pressão nas laterais para criar uma borda elevada ao redor do perímetro.
Esse detalhe, que muitas vezes ignoramos, é crucial. Ele protege os desenhos da face da moeda contra o desgaste quando elas deslizam sobre mesas ou balcões e facilita o empilhamento. Mas a verdadeira mágica acontece na prensa de cunhagem. Aqui, a força bruta encontra a arte. O disco liso é colocado entre dois moldes de aço endurecido que contém a imagem negativa da moeda, o rosto do presidente, o valor, o ano e as frases icônicas. Em uma fração de segundo, a prensa se fecha com uma força devastadora que pode chegar a centenas de toneladas. É um impacto tão violento que o metal sólido não tem escolha, a não ser fluir como um líquido viscoso, preenchendo cada microfissura do molde. Em um piscar de olhos, o disco liso ganha relevo, textura e identidade. O resultado é uma moeda com detalhes nítidos, brilho espelhado e durabilidade para circular por 30 anos ou mais. Sensores avançados inspecionam cada peça instantaneamente, verificando o peso e a nitidez. As moedas imperfeitas são descartadas sem piedade. As perfeitas são contadas e ensacadas em sacos balísticos, prontas para serem distribuídas pelos bancos federais. Enquanto as moedas confiam na dureza do metal, o dinheiro de papel exige uma abordagem completamente diferente, uma que desafia a própria definição de papel. A verdade é que o dólar americano não tem nada a ver com as árvores. Se fosse papel comum, ele se desintegraria na máquina de lavar ou rasgaria após algumas dobras. A base da moeda mais poderosa do mundo é, na verdade, um tecido disfarçado, uma mistura proprietária e rigorosamente controlada de 75% de algodão e 25% de linho. Esta receita é uma questão de segurança nacional. Apenas uma empresa, a Crane Currency, possui o contrato exclusivo para fornecer esse material ao governo dos Estados Unidos. O processo começa com fardos de fibras de algodão e linho chegando à fábrica, onde são limpos com vapor quente e misturados com água pura para formar uma polpa. Mas é aqui, ainda na fase líquida, que a segurança de alta tecnologia é injetada. Minúsculas fibras sintéticas vermelhas e azuis são misturadas à massa. Elas não são impressas na superfície. Elas estão fisicamente entrelaçadas na estrutura do material. Tente raspar uma nota de dólar e você verá que essas fibras não saem. Elas são parte da alma da nota. Além disso, uma fita de segurança e marcas d'água são inseridas enquanto o papel ainda está úmido, garantindo que esses recursos sejam visíveis contra a luz, mas impossíveis de serem reproduzidos por fotocopiadoras. A mistura é então prensada, seca e enrolada em rolos gigantescos, cada um contendo potencial para milhares de notas, prontos para serem enviados ao burô de gravura e impressão. Quando os rolos de papel de segurança chegam à instalação de impressão, eles estão prestes a passar por uma metamorfose visual. O objetivo não é apenas imprimir dinheiro, mas construir uma estrutura tridimensional de tinta que seja impossível de copiar. A primeira etapa é a impressão offset. Máquinas gigantescas e velozes aplicam as camadas de fundo em ambos os lados do papel simultaneamente. Esta fase cria as cores sutis e os padrões de linhas finas que formam a base do design, secando em segundos para preparar o palco para o evento principal. A verdadeira estrela do show é a impressão intaglio, ou calcografia. Esta é a técnica que dá ao dinheiro sua sensação tátil inconfundível. Placas de aço mestras, gravadas com precisão microscópica, são montadas em prensas rotativas massivas. A tinta é aplicada às placas e depois limpa da superfície, permanecendo apenas nos sulcos profundos das gravuras. O papel é então pressionado contra a placa com uma força colossal, estimada em várias toneladas por polegada quadrada. A pressão é tão intensa que força as fibras do papel para dentro dos sulcos da placa, absorvendo a tinta e criando um relevo físico. Passe o dedo sobre o colarinho de Benjamin Franklin em uma nota de $100 e você sentirá a textura. Isso é a impressão intaglio. Mas a tecnologia não para por aí. Para as notas de alto valor, como a de $10 e superiores, utiliza-se a tinta de variação ótica, ou Color Shifting Ink. Esta substância química avançada contém flocos microscópicos que refratam a luz de maneiras diferentes dependendo do ângulo.
Olhe diretamente para o número 100 no canto da nota e ele brilha com um tom de cobre. Incline a nota levemente e a cor muda magicamente para verde. Não é feitiçaria, é física aplicada para garantir que nenhuma impressora, jato de tinta no mundo consiga enganar o olho humano. Com a estrutura visual e tátil completa, a nota entra na fase final de validação e identidade. É aqui que os detalhes se tornam microscópicos. Utilizando lasers e placas de precisão extrema, é aplicada a microimpressão, textos tão pequenos que parecem linhas sólidas a olho nu. Na nota de $100, por exemplo, as palavras "The United States of America" estão escondidas na gola do casaco de Franklin. Apenas com uma lupa potente é possível ler essas letras. Um pesadelo para qualquer falsificador que tente usar equipamentos comerciais. O toque final de autoridade vem com a numeração. Um sistema de impressão tipográfica aplica 2 números de série únicos a cada nota, garantindo que cada pedaço de papel tenha uma identidade rastreável no banco de dados federal. Simultaneamente, os selos do Departamento do Tesouro e do Federal Reserve são estampados, validando a nota como moeda legal. Mas antes de sair da fábrica, o dinheiro enfrenta seu juiz mais severo, o sistema de controle de qualidade. Sensores ópticos de alta resolução e câmeras de varredura analisam cada folha em busca de defeitos minúsculos. Manchas de tinta, falhas de registro, erros na fita de segurança, nada escapa. Se uma falha é detectada, a nota é marcada e destruída. Apenas a perfeição é aceita. As folhas aprovadas, contendo 32 notas cada, são enviadas para as guilhotinas. Lâminas afiadas, como navalhas, cortam através das pilhas de papel com precisão absoluta, transformando as folhas em notas individuais de 6,14 por 2,61 polegadas. As notas são então cintadas em pacotes de 100, agrupadas em tijolos de 1000 e seladas em plástico resistente. Cada tijolo é rotulado com códigos de barras que contêm toda a história daquela pilha. Data de produção, lote, denominação e inspetor responsável. Estes tijolos são empilhados em paletes, formando torres de valor incalculável e movidos para cofres internos blindados, onde sistemas biométricos e câmeras de segurança vigiam cada movimento. Percorremos um longo caminho, desde as explosões nas minas profundas e os campos de algodão ondulando ao vento, até o interior das máquinas mais precisas e protegidas da humanidade. O que começou como pedra bruta e fibra vegetal foi transformado por fogo, pressão, química e lasers na moeda que serve como referência para o mundo inteiro. Estes tijolos de dinheiro, agora carregados em caminhões blindados, partem para os 12 bancos da Reserva Federal, prontos para entrar na corrente sanguínea da economia. Cada vez que você segura uma moeda ou uma nota, lembre-se, você não está segurando apenas um meio de troca. Você tem em mãos um triunfo da engenharia, um monumento à complexidade industrial e um símbolo de confiança forjado na fusão perfeita entre a natureza bruta e a genialidade humana. Você acha que conhece esta árvore porque todo mês de dezembro ela está parada, silenciosa e decorada no canto da sua sala de estar. Mas por trás dessa imagem festiva esconde-se um titã industrial que gera mais de $1 bilhão anualmente apenas com sua resina. O que parece ser apenas madeira e agulhas é, na verdade, uma biofábrica complexa que fornece um ingrediente vital para a engenharia moderna e produz uma noz rica em gordura, cujo valor rivaliza com o da carne bovina, Wagyu. Como um organismo antigo, que já existia muito antes de as pirâmides do Egito serem construídas, se transformou em uma fonte de ouro líquido que sustenta a vida moderna. Para entender como exploramos essa potência natural, primeiro precisamos compreender a máquina de sobrevivência perfeita que a natureza projetou. A família dos pinheiros, com suas mais de 120 espécies, não é apenas uma fonte de recursos, é uma entidade biológica com um mecanismo de persistência que continua a deixar os cientistas atônitos. Enquanto a maioria dos seres vivos foge do fogo, muitas espécies de pinheiros não apenas sobrevivem aos incêndios florestais, mas dependem quimicamente das chamas para se regenerar. O calor extremo e intenso o suficiente para derreter metais leves
É o gatilho necessário para fazer com que as pinhas estalem e se abram, liberando sementes em um solo coberto de cinzas ricas em minerais, onde uma nova geração pode criar raízes. É por causa desse mecanismo brutal e eficaz que as autoridades florestais nos Estados Unidos e no Canadá realizam queimadas controladas, simulando o caos para garantir a vida e reduzir o risco de incêndios catastróficos. Mas o fogo não é a única força que essas árvores aprenderam a desafiar. Elas venceram o próprio tempo. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, existe um pinheiro da espécie Bristol Cone, conhecido como Matusalém, que vive há mais de 4.800 anos. Pense nisso por um segundo. Muito antes de a primeira pedra das grandes pirâmides ser assentada no deserto egípcio, essa árvore já havia criado raízes em encostas rochosas e áridas, resistindo a milênios de tempestades, secas e impérios humanos que ascenderam e caíram, permanecendo até hoje como uma das testemunhas vivas mais antigas da história da humanidade. Se a natureza criou um mecanismo de sobrevivência tão implacável, imagine o esforço logístico que a humanidade precisou desenvolver para domesticar essa força selvagem e transformá-la em um produto padronizado. A cada temporada de festas, dezenas de milhões de pinheiros são transportados para as salas de estar e praças públicas ao redor do globo, criando uma logística que desafia a imaginação. O que você vê na loja não é fruto do acaso. A colheita de árvores de Natal está longe de ser aleatória. Apenas as árvores que passaram por um ciclo de crescimento rigoroso de 7 a 15 anos são selecionadas para o corte. Durante mais de uma década, essas árvores são podadas regularmente, esculpidas por mãos humanas, para garantir que cada espécime fique reto, cheio e perfeitamente simétrico, atingindo a forma cônica ideal que o mercado exige. Quando a temporada de colheita começa, o silêncio da floresta é quebrado pelo trabalho de trabalhadores, com serras manuais ou motosserras, cortando as árvores rente à base. O processo de derrubada é executado com cuidado extremo, pois a quebra de um único galho ou a perturbação da copa pode reduzir significativamente o valor de mercado da árvore, transformando anos de investimento em prejuízo instantâneo. A escala dessa operação exige maquinário pesado e soluções aéreas. Em grandes fazendas ou em terrenos difíceis, a força bruta dos caminhões não é suficiente. Helicópteros são usados para içar feixes inteiros de árvores dos campos até os pontos de coleta, economizando tempo e minimizando os danos ao solo. Na área de processamento, a tecnologia assume o controle. As árvores são alimentadas através de máquinas que as envolvem em redes, comprimindo os galhos com força para preservar a forma da árvore durante o transporte e reduzir a perda de agulhas. Finalmente, elas deslizam para dentro de caixas de papelão, prontas para serem enviadas como carga preciosa antes da temporada de Natal. Mas enquanto a madeira decora nossas casas, o verdadeiro tesouro industrial flui invisível dentro do tronco. Nas vastas plantações industriais de pinheiros que cobrem centenas de milhares de hectares no sudeste dos Estados Unidos, a temporada de colheita de resina opera em um ritmo incessante por 8 meses a cada ano. Aqui, o objetivo não é a madeira, mas o fluido vital da árvore. O processo começa com a raspagem seletiva da casca externa para criar uma superfície estável. Trabalhadores experientes usam um machado de resina, uma ferramenta especializada com cabeça quadrada, projetada especificamente para abrir canais de resina. Com um golpe calculado, eles fazem um corte inclinado de cerca de 4 milímetros de profundidade. A precisão aqui é absoluta. 4 milímetros é o suficiente para atingir a camada condutora de resina sem ferir o núcleo de madeira, acionando o mecanismo de defesa natural da árvore, que força a resina para fora para selar a ferida. Em seguida, o lado plano do machado forma um lábio horizontal, uma aresta guia que segura a bica de coleta e direciona o fluxo viscoso. Assim que o sulco é formado, a resina branca leitosa começa a escorrer sob pressão interna, viajando pela fibra do tronco e fluindo para baixo pela gravidade.
No estágio inicial, a coleta é feita em copos abertos para monitorar o fluxo, mas o sistema logo transita para sacos de coleta, pressionados contra o tronco, reduzindo a exposição ao ar e controlando a oxidação. A cada 5 dias, a superfície do corte é delicadamente renovada para manter a pressão da resina sem exaurir a árvore. Com essa abordagem meticulosa, cada pinheiro rende uma média de apenas 3 kg de resina por ano, mas pode ser explorado continuamente por décadas. Na escala de milhões de árvores, a precisão transformou a resina em um recurso renovável anual, extraído sem causar o declínio da floresta. Assim que essa massa espessa deixa o tronco, ela é enviada para o inferno industrial. Nas instalações de produção de breu, cada lote de 20 a 50 toneladas de resina bruta é alimentado em tanques aquecidos para amolecer o material e reduzir sua viscosidade, transformando-o de uma massa pegajosa em um líquido uniforme. A partir daí, a resina liquefeita é direcionada para torres de destilação colossais, onde é aquecida a temperaturas extremas de aproximadamente 155 a 170 graus Celsius. Dentro dessas torres, a física assume o comando. A fração mais leve, o óleo essencial de pinheiro, vaporiza primeiro, sendo condensada e coletada como terebintina. O resíduo não volátil que permanece é o breu, rico em ácidos resínicos, o precursor direto da colofônia. Após a destilação, o breu fundido é espalhado em camadas finas e resfriado gradualmente usando água ou ar forçado. Esse processo de resfriamento lento é crucial para preservar a cor amarelo-âmbar estável e minimizar rachaduras. Uma vez totalmente solidificado, o breu é cortado em blocos sólidos densos, pesando aproximadamente 20 a 25 kg. Esses blocos são então classificados baseados na clareza e cor. Os graus mais leves vão para adesivos e tintas, enquanto os graus mais escuros são alocados para borracha e materiais industriais pesados. Enquanto a resina alimenta a indústria química, o sistema reprodutivo do pinheiro prepara um produto que vale seu peso em ouro. Se a resina entra no mundo da química, os pinhões seguem um caminho focado em preservar o precioso óleo trancado na semente. A colheita dessas sementes é um estudo de contrastes entre o perigo manual e a potência mecanizada. Nas florestas tradicionais, os pinhões ainda são colhidos à mão. Quando as pinhas amadurecem e secam, elas caem no chão da floresta, transformando a mata em um tesouro espalhado. Coletores caminham pela mata, selecionando apenas as pinhas intactas, livres de danos. Para as pinhas que ainda não caíram, os coletores devem escalar as próprias árvores e colhê-las diretamente dos galhos, um trabalho que exige precisão, pois os troncos são altos e escorregadios. Cada pinha é torcida suavemente para evitar ferir o galho, garantindo a produção futura. Cada hectare de floresta selvagem rende apenas cerca de 400 kg de pinhas, o equivalente a apenas 60 kg de sementes cruas. Em contrapartida, nas plantações de grande escala, agitadores de tronco equipados com braços hidráulicos prendem-se firmemente ao redor da árvore, transmitindo vibrações calibradas para a copa. Isso faz com que as pinhas caiam simultaneamente, permitindo que blocos inteiros sejam colhidos em apenas alguns dias. Mas extrair a pinha é apenas o começo. O desafio real é liberar o núcleo frágil sem esmagá-lo. A verdadeira engenharia começa quando as sementes chegam à fábrica. Pinhas inteiras são alimentadas em sistemas de separação, onde pressão e atrito quebram as cascas duras sem esmagar os núcleos. Cascas e fibras são removidas, enquanto as sementes cruas caem em correias transportadoras. Elas entram em peneiras vibratórias combinadas com fluxo de ar, onde a vibração separa as sementes umas das outras, e o ar remove impurezas mais leves e sementes ocas. Logo antes da prensagem, as sementes passam por máquinas de descasque de baixo atrito, calibradas para remover a casca lenhosa, sem danificar os núcleos ricos em óleo. Após a separação, apenas cerca de 70% das sementes atendem aos padrões e são retidas. O restante é descartado para proteger a qualidade. No estágio final, os núcleos são prensados a frio em pequenos lotes, a temperaturas que não excedem 40 graus Celsius, evitando a degradação e preservando a estrutura molecular.
Em média, 100 kg de núcleos de pinhão rendem apenas 55 a 65 kg de óleo, colocando este ouro líquido entre os óleos vegetais mais caros do mundo, superando de longe o azeite de oliva extra virgem. Além do valor econômico, este óleo é rico em ácido pinolênico, conhecido por ajudar a reduzir os níveis de lipídios no sangue e aliviar a carga sobre o coração. Começamos nossa jornada com a imagem de uma árvore de Natal decorativa e terminamos com um óleo precioso que custa mais do que os ingredientes mais finos da culinária mundial. Do mecanismo brutal do fogo que gera nova vida às torres de destilação que operam a 170 graus, o pinheiro provou ser muito mais do que apenas madeira. Ele é uma fábrica química movida à energia solar, um produtor de superalimentos e a espinha dorsal de indústrias que movimentam bilhões. Talvez na próxima vez que você olhar para um pinheiro, não veja apenas uma árvore, mas uma maravilha da bioengenharia que a humanidade aprendeu a transformar em progresso. Sob as rodas do seu carro, agora mesmo, existe um segredo enterrado. Cada quilômetro desta estrada esconde os restos mortais de 10 mil pneus. Estamos dirigindo sobre um cemitério de borracha. A humanidade joga fora 1,5 bilhão de pneus por ano, criando oceanos negros tóxicos visíveis do espaço. Mas, aqui nos Estados Unidos, engenheiros transformaram esse desastre em uma armadura para rodovias. Como o lixo mais difícil de destruir se torna uma estrada indestrutível. Bem-vindos ao poder da indústria. Para compreender a escala desta operação, você precisa imaginar um desastre silencioso que se espalha pelo horizonte. Os depósitos de pneus velhos não são apenas pilhas de lixo, são montanhas artificiais que se recusam a morrer. Um pneu abandonado na natureza é quase imortal. Ele não apodrece, não se desfaz, e se pegar fogo, queima com uma fumaça tóxica que pode durar meses. No entanto, onde o mundo vê uma crise ambiental, a indústria moderna vê uma mina de ouro a céu aberto. Eles chamam isso de minério urbano. Dentro de cada carcaça suja e gasta, existe uma mistura valiosa de borracha de alta performance, aço carbono e fibras têxteis resistentes. Mas transformar esse caos em ordem exige uma logística de precisão militar. Caminhões gigantes carregados com montanhas de borracha percorrem rotas calculadas para recolher o material antes que ele se deteriore. A regra é clara: o pneu não pode acumular água. Um pneu molhado é um pesadelo para as máquinas que virão a seguir e um berçário para mosquitos transmissores de doenças. Por isso, a coleta é uma corrida contra o tempo e contra os elementos. Estamos falando de centenas de toneladas de material chegando às fábricas todos os dias. É um fluxo contínuo, um rio de borracha que precisa ser domado. E o primeiro desafio para domar essa fera é quebrar sua espinha dorsal, uma estrutura feita para suportar o peso de caminhões de carga e que agora deve ser destruída pela força bruta. Todo pneu tem um coração de aço. É o anel de talão, um feixe de cabos metálicos grossos e trançados que mantém o pneu preso à roda, mesmo quando um caminhão viaja a 120 km por hora. Esse aço é incrivelmente forte. Se você jogasse um pneu inteiro diretamente em um triturador industrial, esse anel de aço agiria como uma serra, destruindo as lâminas da máquina e causando prejuízos milionários em segundos. Antes de qualquer coisa, o aço precisa sair. E ele não sai por vontade própria. O pneu é colocado em uma máquina extratora brutal. Um gancho hidráulico maciço, operando com a pressão de centenas de atmosferas, penetra na lateral da borracha. Em um movimento lento, mas imparável, o gancho puxa. A borracha se estica, geme e se contorce violentamente sob a tensão. É uma luta física entre a máquina e o material, mas a hidráulica sempre vence. Com um estalo surdo, o núcleo de aço é arrancado, expondo as entranhas do pneu. De cada pneu de caminhão, recuperam-se cerca de 2 kg de aço de alta qualidade. Esse metal não vai para o lixo, ele é prensado em blocos densos e enviado para fundições, onde renascerá como novas vigas ou peças de carros. Enquanto isso, a carcaça de borracha, agora flexível e vulnerável, passa por um banho industrial de alta pressão para remover lama e pedras. As lâminas de corte que aguardam adiante são afiadas como navalhas, e uma única pedra poderia cegá-las. Tudo está limpo, tudo está pronto. A verdadeira destruição está prestes a começar.
Agora entramos na zona de guerra mecânica. As carcaças de borracha são lançadas na boca de trituradores primários gigantescos. Aqui não se usa velocidade, mas torque, a força de rotação pura. Eixos de liga de aço maciço giram lentamente, mastigando os pneus inteiros como se fossem papel. O som é ensurdecedor, um rugido constante de metal rasgando borracha. O objetivo aqui é reduzir o pneu a pedaços grosseiros, do tamanho de uma mão fechada. Se as máquinas girassem rápido demais, o atrito geraria calor suficiente para derreter a borracha, transformando a máquina em uma massa pegajosa e inútil. O processo precisa ser frio e impiedoso, mas esses pedaços ainda são grandes demais para se tornarem uma estrada. Eles caem em uma segunda linha de moagem, onde a precisão se torna microscópica. Moinhos secundários pulverizam a borracha até que ela se torne um pó fino. Durante essa queda livre, poderosos ímãs suspensos sobre a esteira capturam qualquer fragmento minúsculo de arame que tenha sobrado, puxando-o para fora do fluxo. A pureza é a lei. O produto final é o que chamam de crumb rubber, ou borracha granulada. Mas atenção, o tamanho importa. Para se fundir perfeitamente com o asfalto, cada grão deve ter exatos 0,5 a 2 milímetros de diâmetro. Peneiras vibratórias gigantescas separam o pó. Se um grão for grande demais, ele é rejeitado e enviado de volta ao início para ser triturado novamente. Nada escapa. Do caos de um pneu velho, criamos um pó uniforme, limpo e tecnicamente perfeito. Mas, quimicamente, essa borracha ainda está dormindo. Para se unir à estrada, ela precisa ser acordada pelo fogo. O pó de borracha parece seco, mas em nível microscópico, ele carrega umidade e está fechado. Se jogássemos essa borracha fria no asfalto fervente, a água presa dentro dela explodiria em vapor, criando bolhas e destruindo a estrada de dentro para fora. A borracha precisa ser preparada. Ela entra em um enorme tambor secador rotativo, um túnel de aço que gira constantemente. Lá dentro é um inferno controlado. Ar quente gerado por queimadores industriais a gás natural eleva a temperatura da borracha para entre 93 e 127 graus Celsius. É um equilíbrio perigoso. Se aquecer demais, a borracha queima e perde sua elasticidade. Se aquecer de menos, a umidade permanece. Nas fábricas mais modernas, usa-se calor indireto para que a chama nunca toque o material, protegendo a estrutura química preciosa dos polímeros. À medida que a borracha viaja pelo tambor, a água evapora e a superfície de cada partícula se abre. Ela se torna quimicamente ativa, sedenta para absorver óleos. Ao sair do tambor, a borracha não é mais lixo, é um ingrediente químico reativo, quente e pronto para a fusão. Ela está prestes a mergulhar no tanque de mistura, onde deixará de ser um sólido para se tornar parte de um líquido. Chegamos ao coração da fábrica, onde a engenharia química assume o comando. Em tanques gigantescos, o betume, o líquido negro e espesso que cola as pedras do asfalto, está fervendo a temperaturas entre 160 e 190 graus Celsius. É mais quente que óleo de fritura. A borracha granulada seca é injetada nessa massa fervente. A proporção é sagrada, geralmente cerca de 20% de borracha para 80% de betume. O que acontece a seguir não é apenas uma mistura, é uma reação violenta. Pás de aço resistentes ao calor agitam o tanque, criando um vórtice negro e fumegante. A borracha não derrete simplesmente, ela incha. Como uma esponja seca jogada na água, as partículas de borracha absorvem os óleos leves do betume e duplicam de tamanho. A mistura se torna espessa, viscosa e incrivelmente elástica. Esse processo, chamado de digestão, dura entre 30 e 60 minutos. O resultado é um superligante, uma cola negra que não trinca no inverno congelante e não derrete no verão escaldante. Sensores monitoram a viscosidade a cada segundo. Se ficar grosso demais, não passa nas máquinas. Se ficar líquido demais, não segura a estrada. Quando a luz verde acende, essa lava negra, agora fortificada com a alma de milhares de pneus, está pronta. Ela é bombeada para caminhões térmicos e enviada para a linha de frente. A mistura final sai da fábrica a 149 graus Celsius.
A partir de agora, é uma corrida contra o frio. O caminhão basculante corre para a obra com sua caçamba aquecida, pois se o asfalto esfriar dentro dele, ele se transformará em um bloco de rocha de 20 toneladas impossível de remover. Na estrada, a tecnologia atinge seu ápice. As pavimentadoras modernas, máquinas colossais como as da marca Vögele, aguardam. O caminhão acopla na frente da máquina e despeja a carga fumegante. A pavimentadora não apenas espalha o material, ela o imprime na estrada. Um sistema de parafusos sem fim distribui a massa negra uniformemente, mas o segredo está na traseira, na chamada mesa compactadora. Esta unidade vibra com uma força tremenda, socando o asfalto contra o solo. Ela atinge até 92% da compactação necessária antes mesmo de um rolo compressor passar por cima. Isso é revolucionário. Antigamente precisávamos de exércitos de rolos compressores. Hoje, a máquina faz quase tudo sozinha, garantindo uma superfície lisa como vidro. Além disso, a máquina pulveriza uma cola especial e aplica o asfalto ao mesmo tempo, fundindo a nova camada com a velha, como se fossem uma peça única. O resultado? Uma estrada que absorve o som. O asfalto de borracha reduz o ruído do tráfego em até 6 decibéis. Pode parecer pouco, mas para o ouvido humano é uma diferença brutal. É o som do silêncio industrial. A estrada está fisicamente pronta, uma fita negra perfeita, estendendo-se até o horizonte. Mas uma estrada negra à noite é uma armadilha mortal. Ela precisa de luz e proteção. Entra em cena a equipe de acabamento. Robôs de pintura guiados por laser aplicam as faixas brancas e amarelas. Mas isso não é tinta comum, é termoplástico derretido a 200 graus Celsius. Ele queima e se funde com o asfalto, tornando-se parte dele. E aqui está o toque de gênio. Imediatamente após a pintura, injetores automáticos disparam milhões de microesferas de vidro sobre as linhas frescas. Essas esferas atuam como lentes minúsculas. À noite, quando os faróis do seu carro batem nelas, a luz é refletida de volta para os seus olhos, fazendo a estrada brilhar na escuridão. Nas laterais, guindastes levantam barreiras de concreto pré-moldado, peças de várias toneladas feitas em fábricas para garantir precisão milimétrica. Elas são encaixadas como peças de um quebra-cabeça gigante, projetadas para desviar caminhões desgovernados e salvar vidas. Finalmente, uma equipe de engenheiros percorre a pista com scanners a laser, verificando a suavidade da superfície. Cada milímetro é medido. Apenas quando a matemática confirma a perfeição, os cones são retirados. O ciclo se fecha. O que começou como uma pilha de 1 bilhão de pneus apodrecendo em um lixão tóxico, agora repousa silenciosamente sob o tráfego veloz. Nós não apenas escondemos o lixo, nós o elevamos. Transformamos a borracha rejeitada, que um dia foi um problema ambiental global, em uma infraestrutura que durará mais do que o asfalto virgem jamais poderia. Cada quilômetro desta estrada não é apenas um caminho de um ponto a outro. É um cofre de engenharia, onde toneladas de resíduos encontraram um propósito nobre. Da próxima vez que você sentir o silêncio suave dos seus pneus deslizando sobre uma rodovia nova, lembre-se, você está dirigindo sobre um oceano negro que foi domado, triturado e renascido pelo fogo e pela inteligência humana. Isso é mais do que reciclagem. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Imagine uma montanha de lixo tão alta quanto o Monte Fuji. Todos os anos, a humanidade cria 700 milhões de toneladas deste resíduo, abandonando-o em pilhas gigantescas. Mas e se eu lhe dissesse que este lixo é, na verdade, um tesouro escondido que vale milhares de milhões de dólares? Bem-vindo à revolução onde talos mortos ressuscitam para salvar o planeta do plástico. Como é que transformamos restos apodrecidos no novo ouro verde? A nossa história começa numa corrida contra o relógio, em campos que se estendem até perder de vista. Para alimentar o vício mundial em açúcar, a humanidade cultiva e processa uma quantidade alucinante, mais de 1.800 milhões de toneladas de cana-de-açúcar todos os anos. É uma operação titânica, onde a natureza e a máquina colidem. No passado, e ainda hoje em muitas regiões da América do Sul, esta colheita começava com um inferno na terra.
Os agricultores ateavam fogo aos campos, criando uma muralha de chamas para queimar as folhas secas e afastar cobras e insetos. Embora eficaz para limpar o terreno, o preço a pagar era terrível. Um smog negro e tóxico cobria os céus por dezenas de quilômetros, sufocando cidades, fechando escolas e paralisando o trânsito. Uma única faísca fora de controle poderia transformar a colheita num mar de fogo incontrolável. Mas o futuro chegou sob a forma de monstros mecânicos de alta tecnologia. Hoje, a colheita moderna rejeita o fogo e abraça a precisão cirúrgica. Colheitadeiras gigantescas, equipadas com cérebros digitais e sensores inteligentes, avançam sobre as plantações. Estas máquinas não apenas cortam, elas sentem o terreno. Os sensores ajustam automaticamente a profundidade das lâminas e a velocidade, garantindo que o corte seja feito rente ao solo, sem ferir as raízes. Esta delicadeza mecânica permite um milagre biológico. A cana regenera-se das mesmas raízes por 3 a 5 temporadas consecutivas, poupando fortunas em replantio. Assim que a lâmina toca o talo, começa a verdadeira emergência. A cana-de-açúcar é um organismo vivo que começa a morrer no momento em que é cortada. Em apenas 24 horas, sob o calor implacável do sol, o teor de açúcar pode despencar até 15% devido à desidratação e à decomposição natural. É uma hemorragia de lucro invisível, por isso não há pausas. Braços hidráulicos automatizados carregam caminhões em movimento, criando um rio de aço e fibra que flui sem parar em direção à fábrica. Cada minuto conta nesta maratona industrial. Quando estas montanhas de cana chegam à usina, enfrentam o primeiro grande desafio, a limpeza. Pode parecer trivial, mas é uma questão de vida ou morte para a maquinaria. A cana chega coberta de poeira e terra, e misturada a ela vem grãos microscópicos de areia. Se esta areia entrasse na linha de produção, agiria como uma lixa diamantada, destruindo os rolos de aço e paralisando uma linha multimilionária. Por isso, a matéria-prima é bombardeada por jatos de água de alta pressão, removendo qualquer impureza. A água usada é capturada, filtrada e reciclada num ciclo fechado, pois mesmo uma gota de água suja poderia trazer bactérias capazes de azedar todo o lote de açúcar. Limpa e brilhante, a cana entra na câmara de tortura, o triturador. Facas rotativas de alta velocidade rasgam a casca dura e expõem as fibras internas, preparando o material para uma extração máxima. O barulho é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. A massa triturada é então engolida por moinhos colossais que aplicam uma pressão esmagadora. É aqui que os mundos se separam. De um lado sai o sumo doce, o ouro branco que vai para a nossa mesa. Do outro lado, a máquina cospe o bagaço. Uma fibra seca, esmagada e aparentemente inútil. A escala deste desperdício é difícil de compreender. Para cada tonelada de cana esmagada, a indústria gera cerca de 300 kg deste bagaço fibroso. O açúcar extraído representa apenas 1/3 desse volume. Estamos a falar de uma montanha anual de resíduos tão gigantesca que, se fosse empilhada num único local, rivalizaria em altura com o Monte Fuji. Durante décadas, este material foi queimado ou deixado a apodrecer, libertando metano e CO2. Mas agora, em vez de ser o fim da linha, este momento marca o início de uma nova vida gloriosa para estas fibras esquecidas. Nos pátios das fábricas, o bagaço acumula-se em colinas artificiais, que chegam a ter 6 metros de altura e cobrem áreas do tamanho de campos de futebol. Parece apenas uma pilha de lixo orgânico, mas é uma bomba relógio biológica. Se a umidade não for controlada, o interior destas pilhas começa a fermentar e a apodrecer. O bolor devora a fibra e, com ele, dezenas de milhares de dólares em matéria-prima evaporam-se. A secagem, portanto, não é apenas deixar ao sol. É uma gestão crítica de ventilação e tempo, que pode durar de algumas horas a vários dias. Quando o bagaço está estabilizado, a verdadeira magia começa nas instalações de reciclagem. O material entra numa nova fase de purificação, ainda mais rigorosa. Passa novamente por lavagens intensas para remover qualquer vestígio de areia ou restos de açúcar que tenham sobrado. O açúcar residual é o inimigo aqui.
Se permanecer na fibra, ele vai caramelizar e queimar quando aquecido, arruinando a cor e a qualidade do produto final. Após ser limpo e desidratado, o bagaço é moído até se tornar uma polpa fina, mas a fibra sozinha é quebradiça. Para resolver isso, os engenheiros adicionam uma pequena quantidade de amido natural ou polpa reciclada à mistura. É como adicionar ovos à farinha para fazer um bolo. Estes aditivos dão flexibilidade e impedem que o material rache. A mistura é aquecida até atingir entre 130 e 180 graus Celsius, transformando-se numa pasta quente e maleável. O que antes era um talo rígido no campo, agora é um barro tecnológico, pronto para ser moldado em qualquer forma que a nossa imaginação desejar. Agora, entramos no coração da fábrica, onde o calor e a força bruta operam o milagre da transformação. A pasta de bagaço é injetada em moldes de metal maciço, obras-primas de engenharia, aquecidas a temperaturas infernais, entre 160 e 200 graus Celsius. Estes moldes são desenhados com precisão absoluta para criar desde pratos simples até embalagens complexas. Quando a prensa desce, ocorre algo fascinante. Uma pressão hidráulica titânica esmaga a pasta contra o metal quente. Não há colas químicas aqui. Não há resinas tóxicas. O segredo está na própria natureza. Sob este calor e pressão extremos, as fibras de celulose acordam e entrelaçam-se, fundindo-se umas às outras. É uma soldadura biológica. O material cola-se a si mesmo, usando a sua própria estrutura interna, criando um objeto sólido e resistente sem ajuda artificial. Mas o processo é violento. O objeto recém-nascido está a ferver e agarrado ao molde. Se fosse arrancado à força, deformar-se-ia. A solução é um choque térmico controlado. O molde e o produto são pulverizados com água fria ou mergulhados num banho vibratório. A mudança brusca de temperatura faz com que a estrutura se solidifique instantaneamente, soltando-se do metal suavemente, sem empenar ou criar fissuras. Em segundos, o que era uma pasta disforme torna-se uma peça sólida de engenharia sustentável. O produto que sai do molde já tem a forma, mas ainda não está pronto para as mãos humanas. As bordas são ásperas e irregulares, com sobras de material que extravasaram durante a prensagem. Uma borda dessas poderia cortar um dedo ou rasgar a embalagem no transporte. É aqui que a força bruta dá lugar à precisão cirúrgica. Lâminas de corte de alta velocidade, afiadas como navalhas, descem sobre o produto. Elas são calibradas especificamente para cada design, removendo o excesso num único golpe limpo e perfeito. Em fábricas de ponta, este trabalho é feito por exércitos de robôs, equipados com câmaras e sensores ópticos. Estes braços mecânicos examinam cada milímetro da borda do produto. Eles detetam falhas invisíveis ao olho humano e ajustam o ângulo e a força do corte em tempo real. A consistência que estes robôs atingem é sobre-humana. Eles garantem que o milésimo prato produzido no dia seja idêntico ao primeiro. Sem esta etapa, todo o esforço anterior seria em vão, pois a segurança e a sensação tátil são o que define um produto de qualidade. As rebarbas são eliminadas e as superfícies são polidas até ficarem suaves ao toque, prontas para o contato com os nossos alimentos. Mas um prato feito de fibra vegetal tem um inimigo natural, a água. Se você colocasse sopa quente num prato de papel comum, ele desfar-se-ia numa papa em minutos. Como é que o bagaço vence esta batalha? A resposta está num escudo invisível. Na etapa final, cada item recebe um revestimento ultrafino feito de ceras vegetais ou polímeros naturais. Este bioescudo é impermeável. Ele permite que o prato suporte óleo a ferver, líquidos quentes e molhos gordurosos sem absorver uma única gota, sem amolecer e sem perder a sua forma. É uma resistência que rivaliza com o plástico, mas vinda inteiramente da terra. E aqui chegamos à verdade sobre o ouro verde. A grande promessa destes produtos é que eles podem desaparecer. Em teoria, um recipiente de bagaço biodegrada-se completamente em apenas 60 a 90 dias. Compare isso com o plástico, que permanece no nosso planeta como um fantasma tóxico por 500 ou até 1000 anos. É uma diferença brutal, mas atenção,
Esta magia de 60 dias acontece em condições ideais de compostagem industrial, onde o calor e os micróbios trabalham a todo vapor. Se atirarmos este prato para um aterro sanitário comum, sem ar e sem luz, ele também levará anos a desaparecer. A tecnologia dá-nos a ferramenta, mas o uso correto depende de nós. Começamos esta jornada com uma imagem assustadora. Uma montanha de lixo orgânico da altura do Monte Fuji. 700 milhões de toneladas de resíduos esquecidos. Hoje, essa montanha está a ser desmantelada, não pelo fogo, mas pela inovação. Países como o Brasil lideram esta carga, reciclando 210 milhões de toneladas por ano, transformando o que era um problema ambiental numa indústria de 420 mil milhões de dólares. Onde antes víamos apenas talos secos e fumo negro, agora vemos pratos, copos e embalagens que nascem da terra e voltam para ela sem deixar rasto. Esta é a prova definitiva de que não existe lixo na natureza, apenas recursos que ainda não aprendemos a usar. A Revolução Verde não é um sonho distante, ela está a ser prensada, moldada e polida neste exato momento, uma fibra de cada vez. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres.
A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Hui'an, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica. Mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam o nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias.
Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou, o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema. Eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa.
Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível.